com a professora Maria José, que também é autora e escritora. Professora, a gente vai lhe fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é: qual o seu livro preferido na infância? Então, o meu livro preferido, boa tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês. O meu livro preferido na infância, eu não tive, porque eu era muito pobre e eu não tinha acesso a livros na infância, né? Na minha infância toda eu não tive acesso a livros, eu só vim ter acesso a livros a partir do 5º ano, que hoje é o 6º ano, né? Mas antes disso, eu nunca tive acesso. O que eu sabia de história infantil eram apenas aquelas poucas histórias, como o Chapeuzinho Vermelho, a história de João e Maria, que os professores contavam, mas a gente não tinha acesso ao livro em si, né? E depois, quando eu comecei a ter acesso ao livro, eu estudei numa escola que tinha uma biblioteca muito boa, então eu tive acesso, por exemplo, ao Meu Pé de Laranja Lima, O Menino do Dedo Verde, que eu guardo comigo até hoje. O Menino do Dedo Verde, eu tenho esse livro que eu adquiri depois. E foi um livro assim que na minha adolescência me marcou bastante. Sim, tá certo. E de onde veio a ideia de começar a escrever? A ideia de começar a escrever veio da faculdade, né? Eu fazendo um curso de letras na UPE, tive uma professora de literatura brasileira excelente, a professora Tânia, e ela me fez apaixonar pela literatura brasileira. E aí, conhecer Manuel Bandeira, conhecer Drummond, isso despertou em mim, né? Será que eu posso escrever? E eu comecei a rabiscar os primeiros versos e fui guardando, sem coragem de mostrar para ninguém, porque é assim que acontece, né? Porque a gente acha que não presta, né? O que a gente escreve, ninguém vai ler. E um dia, quando eu já tinha muita coisa escrita, eu mostrei para algumas pessoas mais próximas, elas gostaram e eu criei coragem e resolvi editar o primeiro livro, que não está aqui, que é Vida versus Vidas, que é o meu primeiro livro de poemas, em 1990. Faz um tempinho, né? Aí a outra pergunta é: há quanto tempo a senhora começou a escrever? Desde 1990 que eu escrevo, né? Assim, quer dizer, antes um pouco, né? Porque em 1990 eu lancei. Sim. Antes eu já escrevia, o que? 1982, 84, por aí eu já estava experimentando a escrita. E qual o seu primeiro livro? Foi o que a senhora falou? Foi Vida versus Vidas. Uhum. E qual das suas histórias mais me define? Bom, o que mais me define é difícil assim dizer, porque eu acho que a poesia me define muito, né? E também as memórias. Eu sou uma apaixonada pelas memórias e eu valorizo muito as memórias, né? Porque, para mim, as pessoas que não conhecem a sua história, que não conhecem o seu passado, não sabem direito para onde vão, não tem rumo, né? Porque precisa a gente olhar para o passado, se espelhar nele, corrigir os erros e dali tirar os caminhos que a gente deve seguir, né? E também, qual dos seus livros teve mais sucesso? Se eu soubesse escrever, minha vida daria um livro, né? Que é um livro de memórias, né? Que é este aqui que está sem capa, tá, pessoal? Não é essa capa não, a capa dele é bem bonita. Mas eu não encontrei ele com a capa aqui, também não lembrei de trazer de casa. Mas é um livro de memórias sobre a minha mãe, né? É um livro que eu fui a organizadora, mas foi escrito a 22 mãos, que são as mãos da minha família, né? Meus irmãos, meus cunhados, cunhadas. Escrito para você e a mais difícil? A parte mais fácil da escrita é botar no papel. É transformar o que eu estou sentindo, o que eu penso, colocar no papel. Porque eu não sou daquelas escritoras que passam um ano adorando um texto, burilando esse texto, não. Eu sou muito imediatista. O texto vem e eu escrevo.
Então, para mim, isso é fácil, né? O mais difícil depois é organizar esse texto, né? Porque às vezes ele sai, mas não sai perfeito, e aí a gente tem que, né, dar uma organizada. E a outra parte muito difícil de ser escritora é a edição e a venda, né? Porque editar hoje no Brasil é muito caro porque falta incentivo cultural para isso. E vender também, porque se a gente edita um livro e coloca numa livraria, a livraria quer 30%, 40% do valor do livro. Então, o seu lucro vai embora todo. Você paga para vender o seu livro, né? Então, não compensa. Por isso que eu que vendo meus livros. Meus livros não estão em livrarias, né? Por conta disso, porque não vale a pena, porque eles cobram muito caro. Então, é difícil vender, porque as pessoas até gostam de ler, mas não tem dinheiro para comprar livro, né? Principalmente hoje, na situação que o Brasil está vivendo, as pessoas estão priorizando comer a ler, né? Então, assim, é complicado, né? Eu acabei de lançar esse daqui, Galpão das Artes de Limoeiro para o Mundo, e estou tendo uma certa dificuldade para vender, porque as pessoas querem comprar, mas não têm dinheiro. Isso. Falando nesse livro, ele apareceu no NE1 também, não foi? Sim. Teve uma propagandazinha do lançamento. Me deixou muito feliz. E quando a senhora começa a escrever, já tem a história toda pensada, esquematizada, ou vai deixando fluir à medida que coloca as palavras no papel? Este daqui, que foi meu primeiro infantil, ele saiu assim, de uma vez só. Eu pensei a história, ela veio toda. Porque a história é curta. Ela veio toda e também porque ela é baseada em uma história real, né? E eu vivi, que minha família viveu. A Estripulia de Mané Gostoso, as Estripulias de Mané Gostoso, foi saindo aos poucos. Eu fui escrevendo, deixando ali, deixando amadurecer um pouquinho, aí vinham outras ideias, eu colocava, depois organizava. Porque é outro estilo, é história, né? É diferente da poesia. A poesia, é como eu disse, ela sai de uma vez. A história não, você tem que, né, pensar mais. As memórias dão um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que tentar ser fiel àquela memória, né? Então, essas foram as perguntas que a gente tinha que fazer. A gente agradece pela sua disponibilidade, agradece muito por a senhora ter esse tempo aqui para receber a gente, né? E é isso. Eu que agradeço, né? Entre tantos escritores carpinenses, vocês me escolheram. Eu fico muito feliz pela escolha, fico agradecida, né? Porque, e assim, fico esperançosa também, né? Com esse trabalho que a professora Josiana está desenvolvendo com vocês, porque com certeza isso vai dar frutos, né? Vai dar frutos, eu tenho fé, né? Porque vocês vão poder escutar os trabalhos dos outros, também vou escutar outros poetas falando, e com certeza entre todos vocês dos primeiros anos, alguém vai se inspirar em nós, né? Tanto para ler mais, quanto também para começar a experimentar a escrita. Eu creio nisso, né? E tomara que assim seja, tá certo? Tá certo. Muito obrigada a vocês, viu? A senhora pode recitar algum poema para a gente? Com certeza, é um prazer, né? Então, vou recitar do livro Busca, que foi meu segundo livro de poemas. O título do poema é Só. Sozinha, sentindo, degustando este estar só. A solidão não permeia estes caminhos. A tristeza não me emudece o peito, não o faz chorar um lamento. Ninguém flui no pensamento. Os glóbulos vermelhos não lhe enrubescem a face, denunciando o amor. Os delírios e delícias não traduzem ninguém em especial. Só a delícia gostosa e quente da própria companhia, além da borboleta preta atrevida que veio pousar na parede do meu quarto. Só, outra vez. Ela já se foi. Só comigo sigo.
Maria José de Barros.